pessoas, quando vêm conversar comigo ou com Cecília, minha sócia, nos perguntam como tudo começou, como a gente se conheceu, como a H3 Odonto surgiu. E é sobre isso que eu vou conversar com vocês agora. Então vejam bem, nós estudamos na mesma escola, no Colégio Marista de Natal. Nessa época a gente não tinha muito contato, mas no finalzinho a gente fez um cursinho específico, me lembro até o nome do curso, era Químicas Aplicadas. A gente fez esse curso juntas, era um curso na época com pouca gente, aqueles cursos específicos para pré-vestibular. E eu me lembro muito no dia que eu pedi a ela emprestado uma apostila, foi o contato maior que a gente teve nessa época. Porém, acabamos passando para a mesma faculdade, eu nem sequer sabia que ela queria odontologia, mas no curso de odontologia a gente se aproximou muito. Nós tínhamos um grupo, eram as obturadoras, eu, ela e mais algumas colegas, então a gente tinha camiseta, a gente participava ativamente de tudo, a gente gostava de ir para os congressos, nos congressos a gente ia com as camisetas, a gente brincava, mas a gente participava muito também na apresentação de trabalho, sempre assistindo palestra. A gente sempre foi muito furona também, então a gente participava das iniciações científicas com projetos de extensão, projetos de pesquisa. E aí, o tempo foi passando, os laços foram ficando mais fortes. No final do curso, nós éramos muito amigas e cada uma foi seguir o seu caminho. Eu fui então para São Paulo, capital, fui para a USP fazer minha residência em odontologia hospitalar. E ela foi para São José dos Campos fazer também a pós-graduação na área de odontogeriatria, de prótese, etc. E lá ficamos alguns anos. Eu, dentro do meu curso de odontologia hospitalar em São Paulo, eu tive a oportunidade de ter o meu primeiro contato com a odontologia domiciliar. Então, lá dentro do Hospital das Clínicas da USP, existe até hoje, um núcleo de atenção domiciliar interdisciplinar, onde várias pessoas, vários profissionais de diferentes áreas atendem os pacientes nos seus domicílios. Então, nós tínhamos reuniões com toda essa equipe, eram reuniões muito ricas, eu amava esses momentos. E a gente ia também em equipe fazer as visitas, que era um momento mais para diagnóstico, para acompanhamento, para alguma orientação. Em outros momentos, nós íamos apenas à odontologia para fazer o atendimento propriamente dito, o procedimento. Me angustiava muito porque a gente nunca conseguia zerar a fila. Eram muitos pacientes para serem atendidos e eu queria acolher todos, eu queria resolver os problemas de todos. E aos poucos a gente ia resolvendo, dentro do possível, os problemas, as demandas que existiam ali. E cada vez eu fui me apaixonando mais. No final do meu curso, eu estava decidida que eu queria montar um serviço de odontologia domiciliar aqui em Natal. Nessa época do meu final de curso, Cecília já não estava mais em São José dos Campos, interior de São Paulo, ela já estava em Vitória, Espírito Santo, onde ela teve a oportunidade de acompanhar um serviço de odontologia domiciliar. Ainda em São José, ela já teve um pouco essa experiência e em Vitória ela teve ainda mais. E isso também trouxe para ela um sentimento bom, um sentimento gostoso. Ela também gostou muito da experiência. E ela também tinha em mente essa coisa de montar um serviço de odontologia domiciliar. Me lembro demais, a gente estava aqui em Natal de férias, nós duas, e tinha acabado de inaugurar um shopping novo e a gente marcou lá na Praça da Alimentação para conversar. E ficou aquela coisa assim, tipo, eu queria falar com você uma coisa e ela também, eu tava pensando numa coisa, quem fala primeiro, aquele negócio. E eu acho que fui eu que comecei falando. E eu disse pra ela que tinha tido essa experiência e que eu tinha muita vontade de montar um serviço agora que a gente tava voltando, eu tava pensando em voltar pra cá. E a minha ideia era montar esse serviço com ela, se ela topava. E nessa hora é engraçado, o olho brilha, porque assim, o retorno dela foi, nossa, eu tava pensando exatamente nisso, eu queria exatamente isso, e eu não consigo não consigo me ver montando um serviço se não for com você. Então vamos montar um serviço? Vamos! A gente ficou super empolgada. Nessa época a gente tinha os nossos 26, 27 anos, super empolgadas e tínhamos muito apoio de toda a nossa família. Então a gente decidiu a partir daí que a gente ia fazer uma outra reunião, dessa vez com a minha mãe e com o esposo dela. A minha mãe, que sempre foi uma apoiadora, sempre com opiniões muito pertinentes até hoje, é uma pessoa que sempre agrega muito ao nosso serviço. E o esposo de Cecília, o Elton, que idem, Sempre eu considero demais as opiniões dele, é uma pessoa muito sensata. Então fizemos essa reunião nós quatro, vimos que realmente seria uma grande oportunidade. E nessa hora a gente já começou a pensar em nome para o serviço, já começou a pensar em marketing, como que a gente ia divulgar, tudo isso de uma forma muito incipiente, tudo isso sem conhecimento, não existiam cursos para a gente poder saber como trilhar tudo isso. Então a gente foi de uma forma muito empírica, tentando trilhar essa questão do marketing, essa questão de como começar.
Bom, eu me lembro que foi o esposo de Cecília que criou essa coisa de H3, né? O Elton veio com essa história de H3. Mas por que H3? H3 porque seriam exatamente os 3 Hs. Na época, a gente pensava em atender os pacientes em hospital, seria o primeiro H, no home, né, na casa, no domicílio, seria o segundo H, e o terceiro H, na época, era o H de hotéis, porque a gente tinha a intenção de atender aqueles turistas, né, as pessoas que estivessem aqui em Natal e que de repente tivessem uma urgência, alguma coisa do tipo. Eu lembro que na época a gente chegou até a visitar, a conversar, né, ter reuniões com pessoas da área do turismo para entender como seria isso. Mas foi uma coisa que não acabou acontecendo, não decolou. E esse H de hotel, ele continuou sendo H de hotel, mas dessa vez os hotéis geriátricos, as instituições de longa permanência. Isso sim, vingou e muito. Então hoje a gente faz atendimento nesses 3 locais: hospitais, o home, né, o domicílio, e o hotel geriátrico. Bom, e aí fizemos o material de divulgação, né? Combinamos de fazer algumas divulgações presenciais, então a gente entrava em contato com os médicos, especialmente os médicos geriatras, porque a gente percebeu que nosso público-alvo, né? A gente definiu que nosso público-alvo seriam os idosos, então fizemos muita divulgação com os médicos geriatras, mas também outros médicos especialistas em outras áreas. E aos poucos, muitos deles foram abraçando a ideia, aos poucos, outros profissionais de outras áreas, como fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos, assistentes sociais, foram conhecendo o nosso trabalho. E cá estamos nós, alguns anos depois, tudo isso foi em 2007, estamos aqui alguns anos depois, nós duas, firmes e fortes, muito felizes com essa parceria, muito felizes com esse projeto que se iniciou naquela época e que hoje está, graças a Deus, muito bem, obrigada. E tendo também a oportunidade de compartilhar isso, né, com os colegas, que talvez seja o que tanto nos motiva, compartilhar os conhecimentos e oferecer, claro, durante os atendimentos, a saúde, fornecer uma melhor qualidade de vida para aqueles pacientes que a gente atende.